Love Valley, hi. Exactly. Oh, love. E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo, e hoje eu queria falar de um caso que tá dando o que falar lá fora, principalmente por ser algo totalmente estranho e fora da curva, chegando em um nível onde até eu fiquei meio perdido de como me posicionar sobre, tanto que eu pensei muito bem antes de fazer esse vídeo aqui. A internet com certeza na maior parte veio pro bem, mas junto algumas coisas bem ruins e que eu chamaria de bem zoadas vieram pro mal. Uma dessas coisas é a exposição que ela acaba gerando sobre a vida das pessoas. Queira você se expor na internet ou não, de um jeito ou de outro você vai acabar parando nela. Nem que seja pela foto de alguém aleatório que você apareceu sem nem perceber, pode ter certeza de que em algum lugar da internet o seu rosto tá. Mas a pessoa de quem a gente vai falar hoje, também conhecida como Christian, é a pessoa que todo mundo considera ser a pessoa com a vida mais documentada e exposta de toda a internet. Pra você ter ideia de como eu não tô brincando, fizeram uma playlist no formato de documentário sobre a vida dela. Playlist essa que conta hoje com seus humildes 59 vídeos de 40 minutos. Sim, manos e manas, 59 fucking vídeos de 40 minutos. Eu nem sabia que era possível ter tanta coisa assim pra falar sobre a vida de alguém. Eu acho que em 20 minutos eu já explico toda a minha vida. Então, eu não vou conseguir colocar aqui tudo sobre a Christian não. Mas eu vou dizer o que eu achei de mais importante nas minhas pesquisas e alguns episódios interessantes da caminhada dessa garota. Mas, na moral, tem até uma wiki inteira dedicada pra ela. Então, bora tentar falar do importante aqui. Só deixando claro, a Christian é uma mulher trans, então não façam comentários sobre isso, zoando isso ou qualquer coisa do tipo. Confio em vocês. E ela é autista também, então a gente tem que tentar manter a mente aberta sobre qualquer maluquice que ela tenha feito. Mas, ao mesmo tempo, nem tanto, porque ela foi diagnosticada com autismo leve, onde ela consegue tomar decisões sobre qualquer coisa de forma consciente, ou seja, ela poderia sim ser uma pessoa completamente normal e sã. Mas o foco aqui é sobre como a internet consegue ser cruel e destruir a vida de uma pessoa. Uma das coisas mais notáveis e curiosamente importantes, por motivos que eu logo vou dizer, quando a gente fala na Christian, é a sua maior invenção, o Sonichu, que seria uma espécie de combinação muito doida de duas coisas que a Christian amava, o Pikachu e o Sonic, resultando nisso aqui. Um personagem maluco que foi criado pela Christian lá pelos anos 2000, juntamente com seu próprio universo de personagens de Sonic, onde todos eles são fundidos com o Pikachu, tipo a namorada do Sonichu, a Rose Chu. Isso tudo foi um simples trabalho de escola que começou a evoluir com o tempo, onde foi ganhando um roteiro, uma narrativa, personagens, uma história, onde ele foi ganhando até que alguma relevância com o passar dos anos, depois que ele viralizou, coisa que eu vou falar mais pra frente. Mas ele chegou inclusive a virar uma webcomic, que pra quem não sabe é uma história feita na internet no formato de quadrinhos. Um bom exemplo é o One Punch Man, que começou como uma webcomic até ser adaptado pra mangá e depois pra anime. Um dos personagens do Sonichu era o pai dele, chamado Christian, que obviamente era inspirado na própria Christian. E ela colocou praticamente tudo que acontecia na vida dela na própria webcomic. Pois é, a Christian tinha um tipo de criatividade interessante. Ela não necessariamente criava coisas novas a partir das inspirações dela, ou criava, não sei dizer bem, mas ela simplesmente pegava coisas existentes e usava elas, ou no máximo misturava e fundia para criar uma coisa nova. De qualquer jeito, a partir do Christian, boa parte da vida da Christian começou a ser eternizada na internet, com ela mesma contando tudo o que acontecia. A única diferença do personagem para Christian é que ele era tudo que ela queria ser. Ele era popular, era bonitão, importante pra caramba na história, tinha poderzinho de raio e os caramba. E pra você ter ideia de como ele era espelhado na Christian, quando a Christian decidiu ser mulher, o personagem magicamente também virou mulher. E é como eu disse
disse, muito do que tá na internet sobre a Christian veio desse personagem, assim como o próprio diário da Christian que ela deixava online pra todo mundo ver. E talvez pareça meio aleatório pra você eu tá falando do Sonichu, mas ele tem sim relevância pra história da Christian. Nesse meio tempo da webcomic, ela também criou um canal no YouTube pra dar suas opiniões sobre algumas coisas. Mas a primeira coisa fora da curva que ela fez e chamou a atenção de todo mundo aconteceu durante a faculdade e antes do canal ou da fama. Então eu acho que vale a pena sim a gente falar disso aqui. Acontece que ela queria muito uma namorada, mas assim, queria muito mesmo uma namorada. Daí ela fez um cartaz escrito que ela estava procurando uma mulher solteira de 21 anos, com algumas informações pessoais dela e um monte de coisa. E, na verdade, ela fez vários, tipo, dezenas de cartazes e saiu colando pela faculdade inteira. Convenhamos que não é a forma mais inteligente de se conseguir uma garota, e quem fizer isso vai simplesmente passar vergonha, mas fazer o que, né? Ela fez isso. E não parou por aí não, ela também começou a distribuir esse treco pra todas as garotas que via. Chegando no nível de terem que proibir isso, mas ela insistiu em continuar, chegando no ponto de ela ser expulsa da faculdade, o que levou ela a ameaçar a diretora de escrever uma carta pro presidente pra ajudar ela. Ai ai, Christian. E é óbvio que a história não morreu aí. Como ela ainda queria uma namorada, ela começou a levar os cartazes pra shoppings e distribuir pra clientes e funcionários, o que resultava nela simplesmente sendo tirada do lugar por seguranças. Sério, ela fez tanto isso que chegou no nível de ela ser pega pela polícia e proibida de ir pro shopping sem um responsável, tipo o pai dela. E isso tudo a gente acha no diário dela, na webcomic, em qualquer vídeo que fale sobre ela e em toda parte. Ela inclusive colocou os policiais e a diretora na webcomic dela, onde a diretora era uma bruxa. E sério, eu não sei como, mas nesse meio tempo, entre todas essas maluquices, a Christian chegou a conseguir uma amiga. Amiga essa que a Chris ficava gadando, dando em cima mesmo. Ela tava naquela friend zone suprema, eu diria, fazendo desenhos, dando presente, todo esse tipo de coisa. O nome dela era Megan, e mesmo assim ela continuava amiga da Christian, não sei porquê. Mas a amizade só acabou mesmo quando a Christian fez um desenho um tanto quanto desconfortável com as duas. Eu infelizmente não posso colocar aqui, mas seria um desenho da Chris pegando naquele lugar da Megan com uma mão enquanto dava joinha com a outra mão, se é que vocês me entendem. Algo no mínimo zoado de se dar pra uma amiga. E depois de algum tempo, a Chris conseguiu entrar em um relacionamento e se casar. Na verdade, com uma galera, ela tava em uma poligamia, só que tem um detalhe, ela se casou com personagens, os personagens que ela inventou, pois é, Sonichu, Majichu, Roseichu. Na moral, ela mesma disse que ela se casou com um monte de personagens, e os mesmos que ela mesma tinha criado. Mas tudo isso aconteceu antes de ela ficar famosa. A fama começou no 4chan, quando uma pessoa achou um daqueles cartazes que ela distribuía pra todo mundo, com algumas informações dela, inclusive o Sonichu, de forma que esse usuário postou no 4chan. Aí, o caos começou com a viralização do Sonichu, que virou meio que um meme. Começaram a falar mal sobre ela em tudo que é lugar, fizeram um doxing dela, postando informações pessoais, tentaram roubar os direitos do Sonichu. Foi literalmente um caos pra Christian. E mesmo tentando reagir, as coisas só pioravam, onde ela chegou a ser hackeada e mais coisas ainda foram vazadas. Então, ela tava bem ferrada, mas ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, algo, entre aspas, bom aconteceu, e você já vai entender o entre aspas. Uma pessoa chamada Julie puxou assunto com a Christian, acontecendo o que a Christian mais queria, ela conseguindo uma namorada, mesmo sendo web namoro. Elas conversaram por cerca de 3 meses, fazendo até aquelas coisas que quem web namora geralmente faz, tipo GF e os caramba. Tava tudo lindo e maravilhoso pra Christian. Isso até que a Julie decidisse revelar um segredo. E imagino que vocês saibam o que seja, web namoro, regra 29 da internet. Pois é, não era uma garota, mas um garoto. E pior ainda, um garoto de 13
anos. Sério, só uma criança. E cara, que criança do capiroto. Tá vendo esse pingente aí com o Sonny Chu no pescoço da Chris? Então, guarda ele na sua mente. A Christian tinha se gravado fazendo coisas um tanto quanto indecentes com aquela boneca de inflar, sabe? E mandado pra ele, antes de saber que era só um kid. Aí, depois de tirar a máscara, ele ameaçou a Chris, falando pra ela se gravar enfiando o pingente do Sonny Chu naquele lugar e mandar pra ele essa gravação. Senão, ele ia vazar a outra filmagem com a boneca. E adivinha, ele vazou e dane-se. Depois disso, aconteceram vários episódios com pessoas fingindo serem outras pessoas pra namorar ou tentar se aproximar dela, fingindo ser ela, enganando ela, manipulando ela. Uma outra coisa marcante que é bem conhecida e fizeram com a Christian foi fazerem ela acreditar que era uma deusa que conseguia entrar no corpo do Sonny Chu pra ficar forte pra caramba, além de que o nosso universo ia se fundir com o do Sonny Chu. Sério, conseguiram enganar e manipular ela nesse nível aí. Agora, saindo dessa parte de trolls e hates, ela não era odiada simplesmente por causa do Sonny Chu. Lembra que eu disse que ela tinha criado um canal no YouTube? Então, nesse canal ela tinha dito várias coisas racistas e homofóbicas que eu não vou nem dizer aqui. Então, ela era muito preconceituosa, o que é meio estranho já que ela virou trans mais pra frente, e tudo que ela dizia sempre se voltava contra ela, se convertendo em hate. Mas o que fez mesmo todo mundo começar a falar dela desse mês pra cá foi o caso que aconteceu com a mãe dela. Ela foi denunciada sobre estar tendo relações com a própria mãe. É aquela coisa que começa com in e termina com cesto. Então passa longe de ser algo legal ou se quer uma coisa normal. E tem outro problema que deixa tudo bem pior. A mãe da Christian sofre de demência. Então, diferente da Christian que tem autismo, a mãe não consegue tomar decisões por conta. Ou seja, era uma senhorinha de 79 anos sofrendo nas mãos da Christian. E assim, tudo que eu disse aqui eu tirei do sonnychu.com, o site que os trollzinhos criaram pra zoar a Christian e documentar ainda mais a vida dela e todo esse tipo de coisa. Além de vários vídeos que eu vou deixar aí na descrição. E é como eu disse, tem muita coisa a mais sobre esse caso e vários outros episódios. Mas é como podem ver, é isso o que pode acontecer quando uma pessoa com algum problema e sem supervisão acaba usando a internet. A pessoa pode ser esmagada e completamente destruída até não sobrar nada. A Christian tinha problemas e fazia coisas erradas. Claro que não tem como dizer até onde era ela e onde começava a doença e era a doença falando por ela. Mas uma coisa é certa, o que as pessoas fizeram com ela só fez com que tudo que ela tinha de ruim só piorasse ao invés de melhorar. Todos que fizeram mal pra ela tiveram a chance de usar esse tempo pra ajudar ela, mas deu no que deu. Tudo foi só agravado e eu queria falar da Christian porque pra mim ela é o fruto da internet atualmente. Basicamente é isso que aconteceria com qualquer pessoa sem filtros que não consiga filtrar o que as pessoas falam, seja algo bom, seja algo ruim. Fica a crítica aí pra todo mundo que mais estraga as pessoas da internet do que ajuda. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo.